Você está pensando em montar um setup ou fazer um upgrade, colocar uma placa de vídeo, colocar um SSD, um HD, colocar mais peças no seu PC e de repente surge aquela dúvida: será que minha fonte vai aguentar? Ou qual é a fonte que eu preciso para montar esse setup, para essa placa de vídeo, para esse processador? Será que eu preciso de uma fonte realmente muito estúpida e acima das recomendações do fabricante? E se eu preciso, por que eu preciso disso? Bom, eu resolvi trazer um vídeo para vocês aqui testando uma situação prática. Uma situação que pode acontecer com você. Uma placa de vídeo com TDP alto e com uma fama de usar bastante energia e uma fonte dentro do limite sugerido pelo fabricante. Será que pega fogo? Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. E é uma preocupação bastante importante, já que na hora de você montar o seu setup, você não vai querer botar fogo em todo o seu PC porque você quis economizar uns trocadinhos na fonte, não é verdade? Bom, na hora de escolher as fontes eu já passei para vocês aqui algumas dicas, mas eu vou repassar. Se você quer saber se o seu PC vai encaixar no setup com essa fonte, existe um site que chama Power Supply Calculator, que você consegue colocar ali todos os componentes que você vai colocar no seu PC, processador, SSD, HD, fãs, placa de vídeo, e ele vai calcular para você qual que vai ser o pico de utilização, ou seja, o máximo que vai bater de utilização do teu PC em relação a essas fontes. Mas existe muita gente que fica em dúvida, fala: pô, mas espera aí, eu montei um baita de um setup e tá dando de pico ali 400 watts, mas a fabricante da minha placa de vídeo fala para eu ter uma fonte de 750 watts, 650 watts. Por que essa diferença enorme? Quem tá certo, quem tá errado? Será que se eu colocar uma fonte no limite vai ter problema porque vai ficar muito perto do limite? E é justamente aí que nós paramos no nosso teste. Eu resolvi testar aqui a fonte, eu recebi uma fonte de 500 watts aqui da Deepcool, uma fonte de entrada, a DA500, uma fonte com certificação 80 Plus bronze e que passou aí na certificação do Cybernetics, que é um órgão novo que faz aí a certificação das fontes com testes ainda mais apurados e muito mais completos do que tem, por exemplo, o selo 80 Plus. Então lá a gente consegue ver dados como a eficiência da fonte e que são certificados aí para os produtos de boa qualidade. Então, apesar de se tratar de um produto de entrada, ele é bem recomendado e com uma boa qualidade. E para testar esse medo que existe, né, ou esse entendimento de que você precisa de uma fonte sobrando para colocar no seu PC, eu resolvi testar aqui com a RX 590 Sapphire Nitro+. Essa daqui é a edição especial azul, mas não, ela não consome mais do que a versão normal da RX 590. E aí mora bastante dúvida, porque quando você fala: nossa, mas essa é uma placa que tem um TDP alto, é uma placa que consome muito, então obviamente que eu vou precisar de uma fonte com sobra, com folga, não dá para trabalhar em cima do que o fabricante diz, eu tenho que deixar uma folguinha. E o fabricante, no caso a Sapphire, diz que você precisa de uma fonte de 500 watts, mas pode conflitar as informações que você encontra. De repente você encontra uma recomendação de uma fonte maior, às vezes na loja, às vezes de outros modelos ou de outras marcas, porque claro, isso pode variar, principalmente se for um modelo com um overclock maior ou com de repente algum clockzinho mais alto de fábrica, depende muito de cada fabricante. Normalmente é o TDP e a fonte que a marca, né, a fabricante da GPU recomenda. As A e B, as parceiras acabam seguindo isso também. Mas especificamente aqui desse modelo nós estamos falando de um modelo onde a Sapphire recomenda que você tenha uma fonte de 500 watts. Até aí, tudo bem. Afinal faz sentido, se a fabricante me pede uma fonte de 500 watts, eu vou pôr uma fonte de 500 watts. Mas como eu falei para vocês, existe aí essa ideia de que a gente precisa ter um pouco de fonte sobrando. Não, você está ficando maluco. Colocar uma fonte de 500 watts para uma placa dessa que consome muito vai ficar em cima do limite, é ruim para você. E o entendimento normalmente é de que você vai trabalhar muito próximo da carga máxima, né? Então se a fabricante pede 500 watts, você vai acabar utilizando ali muito perto dos 500 watts da fonte, que é o limite, né? E aí você vai poder ter algum prejuízo, vai estressar a fonte. Outra dúvida que as pessoas têm também é em relação a essa recomendação.
ele pensa assim, bom, se eu vou comprar uma placa de vídeo e a fabricante da placa de vídeo diz que eu preciso de 500 watts, e o resto do sistema? Pô, se só a placa de vídeo pede 500 watts, quanto que pede o processador, quanto que pede o SSD, quanto que pede memória, quanto que pede tudo? E aí tá uma das dúvidas mais recorrentes, né? Tem muita gente que acaba se confundindo com isso. Claro, se você já é velho nisso, você sabe que não é bem assim, mas tem muita gente que acaba se confundindo na sua primeira montagem. Então vamos esclarecer. Essa fonte recomendada é para sua placa de vídeo, mas não só para sua placa de vídeo, e sim para sua placa de vídeo no sistema. Claro que dificilmente você vai combinar uma RX 590 com, sei lá, com Dual Xeon, com um setup insano que vai consumir muita energia, somente o CPU iria consumir uma energia insana. Mas normalmente a placa de vídeo é a responsável por puxar a maior corrente ali dentro do seu sistema. Então é óbvio que as fabricantes de placa de vídeo acabam ficando aí com essa bola de recomendar qual fonte é necessária. Existe ainda também o entendimento em relação aos conectores, então tem muita gente que fala, não, então basta ter 500 watts e está resolvido. Não, não é bem por aí, você também precisa ter os conectores PCI para fazer a conexão com a sua placa de vídeo. Alguns pedem um conector, algumas pedem 2, e tem fontes que só tem um conector de 8 pinos, tem placas de vídeo que pedem um de 8 e um de 6, ou 2 de 8, e aí acontece um dos maiores erros, que é o pessoal ir lá e pegar esses adaptadores. Mas eu posso pegar ali um adaptador de Molex, um adaptador para poder fornecer energia. Ainda que isso seja possível, que a fonte vá conseguir fornecer, eu realmente não recomendo, não só por quesitos técnicos, mas por quesitos práticos. Eu já tive problema com esses adaptadores, já que para sua conexão do Molex, ele é praticamente uma tomada, não são de boa qualidade esses cabos, principalmente os adaptadores, e pode aquecer ou ter algum tipo de mau contato ali. Eu já tive problema inclusive de incêndio com isso, sim, já pegou fogo uma fonte por causa desse bendito adaptador. Que coisa horrorosa! Então eu não recomendo, não quer dizer que é impossível, não quer dizer que não dá, que você não possa fazer, mas eu não recomendo que se faça isso. Se a sua fonte não tem a conexão para sua placa de vídeo, troca de fonte. Mas é só uma solução temporária, ok, mas esteja aí avisado que é algo que já aconteceu comigo. De qualquer forma, é outra coisa a se observar na hora de comprar a sua fonte, saber quantos conectores tem. Se você está falando de um setup ainda mais elevado, como por exemplo um Threadripper, fique atento, pois existem setups que pedem mais do que um conector para o CPU, então apenas um de 8 pinos não é suficiente, ou às vezes um de 6 pinos, ou um de 4 pinos, precisa ver o que sua fonte traz, então fique atento às conexões. Mas essa é uma parte mais um detalhe para dependendo do setup. Voltando à parte da recomendação em relação à potência, a quantidade de watts que vai ter ali da tua fonte para a tua placa de vídeo. Então, como eu disse para vocês, quem recomenda é a fabricante da placa de vídeo, isso engloba o setup todo, não só a placa de vídeo, tá? E nesse caso nós falamos de uma fonte de 500 watts. Por que eu iria utilizar uma fonte com uma potência maior do que isso? Robson, tá claro, se eles falaram que 500 watts é o mínimo, é porque isso deve ser atingido o tempo todo, ou pelo menos em estresse. Foi o que eu testei aqui, eu utilizei um setup que faz sentido, um Ryzen 5 2600, uma placa-mãe B350, um SSD, memória, HD e uma fonte de 500 watts, a DA500 e uma RX 590. E aí eu não fiz testes em benchmarks, eu fiz testes no uso real. Claro, também testei em benchmarks, mas o que eu trago para vocês é o resultado que você vai enfrentar na maior parte do seu dia a dia, que é jogando. E jogando, a gente teve um consumo total do sistema na casa dos 350 watts. Mas e no benchmark, Robson? E se você estressar muito a placa de vídeo? Bom, basicamente eu já estava estressando muito a placa de vídeo, eu estava testando com Battlefield 5, que utiliza bastante CPU e muita GPU, e nós tivemos ali esse consumo. Para benchmark mudou um pouquinho. Não, na verdade não mudou não. Na verdade a gente ficou na casa dos 320, 350 watts no máximo, no pico, que é aproximadamente o que você vai encontrar se você jogar esse setup lá no Power Supply Calculator. Então, quando você olha aquilo e olha a recomendação do fabricante, você pensa, não, esse Power Supply deve estar muito errado e a fabricante está certa. Você entende que, na verdade, a fabricante já está deixando uma folga no setup. Então, quando ela fala 500 watts, é porque isso é o recomendado, não é o mínimo que você tem ou que você vai estar no limite ou num perigo. E que uma fonte como essa consegue tranquilamente fornecer isso. Mas não está totalmente errado esse
entendimento de que você precisa de uma fonte com uma certa folga, e faz até sentido as fabricantes já colocarem essa certa folga no setup. Quando a gente fala de uma fonte de qualidade, não é problema que ela trabalhe perto do seu limite. Aqui a gente tem uma eficiência de 80%, né, oferecendo ali uma eficiência de 80% na carga limite, ou seja, se a gente chegar nos 500 watts ou perto dele, a fonte vai começar a perder eficiência, né, mas ela ainda vai entregar a corrente que está descrita pelo fabricante. A gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo, vai começar a fornecer uma energia instável para o seu PC, correndo o risco de prejudicar suas peças. Para isso que servem as certificações, não só a 80 Plus como a da Cybernetics. Mas, como eu disse para vocês, não está totalmente errado essa recomendação. Eu acabei de falar que quando você chega perto do limite, você chegando aqui na utilização máxima da sua fonte, você começa a perder eficiência. Isso quer dizer que abaixo do limite dos 500 watts, bem abaixo, você tem uma eficiência até maior do que os 80 Plus. Claro, a certificação 80 Plus Bronze, 80 Plus White, Gold, enfim, isso vai aumentando o nível de eficiência que tem da tua fonte, né? Ou seja, se ela tem uma Titanium, quer dizer que ela vai ter uma eficiência muito maior perto da carga limite da sua fonte, enquanto uma 80 Plus White, por exemplo, mais básico que tem, ela vai trazer uma eficiência cravada ali nos 500 watts com os 80%. Mas, na verdade, o que a gente tem aqui é um cenário onde é sim importante você deixar uma folga na sua fonte para que ela não trabalhe próximo da carga limite, não trabalhe com uma eficiência menor ou pelo menos com a eficiência no limite, por assim dizer, ainda que ela seja certificada. É legal você trabalhar com ela abaixo do limite para você ter uma eficiência maior. Claro que você não precisa de por exemplo, num setup desse, de uma fonte de 750 watts. Ela vai estar muito abaixo do limite dela. A gente está trabalhando aqui numa fonte de 500 com 150 watts de folga, que é bastante. Ah, mas eu quero fazer um upgrade, de repente, para uma RTX 2070, por exemplo. Você ainda vai ter fonte suficiente para isso. Ah, mas vai ficar mais perto do limite. Vai ficar mais perto do limite, mas não vai estar em cima do limite. Você não vai conseguir consumir cravado os 500 watts. Mas, Robson, se eu tiver um setup que consome os 500 watts, você recomenda uma fonte de 500? Nesse caso, eu diria que é possível você conseguir rodar sem nenhum tipo de perigo. Ah, vai esquentar demais os componentes, vai explodir, vai pegar fogo. Não. As fontes, dependendo da qualidade dela, como por exemplo essa que foi testada pela Cybernetics, ela é testada até além do seu limite. Então, quer dizer que mesmo dentro dos 500 watts, se puxar nisso, ela vai estar tranquila. E se ela passar um pouquinho do limite, ainda existe uma folga limite, além de outros mecanismos como PFC ativo e algumas travas de segurança para que o seu PC simplesmente não pegue fogo. Mas isso, a gente está falando de fontes que sejam de qualidade, que sejam certificadas, não das fontes genéricas e fontes bombas sem nenhum tipo de qualificação. Então, realmente não é um componente muito interessante de você economizar dinheiro, é a economia mais burra que você pode fazer, já que pode colocar tudo em risco. O seu PC ou a sua casa, num caso mais extremo. Mas, no geral, no seu PC e também a sua conta de luz. Afinal, uma fonte menos eficiente, ela acaba desperdiçando mais energia. Quanto mais perto do limite, ela entrega uma energia menos estável e também menos eficiente. Então, ela funciona de uma forma menos eficiente e acaba desperdiçando energia, por assim dizer. Então, se você tem uma placa de vídeo que precisa aí de 500 watts, compre uma fonte de 500 watts de qualidade. Ah, mas eu quero para upgrades futuros. Pense mais ou menos a faixa de desempenho que você quer e veja se você realmente precisa. Às vezes é muito mais lucro você investir numa fonte dentro do setup que você precisa mais de qualidade, como a certificação, como a qualificação, do que você comprar uma mais acima em potência, né? Um passo acima em potência, em vez de 500, 550, 600, 650, e que de repente não vai entregar uma boa eficiência e nem tem uma boa qualidade ou durabilidade. A gente tem fontes como essa que, por exemplo, entregam 3 anos de garantia, enquanto que você pode até optar por uma outra fonte com uma potência maior e que às vezes vai te dar 1 ano de garantia ou até menos. Então, decida o que você prefere. Se você prefere aí ter um pouquinho mais de folga para upgrade, não, eu preciso e meu orçamento está apertado, ou se você precisa de uma fonte que se encaixe dentro do seu setup e que acabe resolvendo o seu problema. Mas eu quero saber de vocês.
Qual é o tipo de setup que vocês montam? Vocês montam com uma fonte sobrando bem mais? Vocês montam dentro do que é recomendado? Vocês prezam pela potência ou vocês prezam pela qualidade? Quero saber de vocês, deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!